paz, meus queridos, bom dia. Vamos começar mais um devocional, entrar na presença do Senhor e saber que Ele nos abençoará. Vamos tirar hoje nossos olhos do que nos aflige, dos problemas, das adversidades e vamos olhar para Jesus, aquele que nos sustenta, que nos cura, nos liberta, nos fortalece para prosseguir. E na Bíblia nós vemos um dos milagres tão maravilhosos em que Jesus anda sobre as águas e em seguida ele chama Pedro a vir ter com ele. E ao andar sobre as águas, Jesus revelou de uma forma muito clara sua natureza divina e a vontade dele referente ao que eu e você devemos fazer diante das tempestades da vida que se aproximam. Sabemos que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores profissionais e praticamente cresceram ali nos arredores do mar da Galileia e o conheciam muito bem. Os discípulos tinham dominado a habilidade de navegar em um barco pelo mar da Galileia com um certo nível de domínio. Ou até pensavam assim, até chegar uma tempestade muito forte. Mas note, perceba que apesar de toda essa experiência profissional, nenhuma habilidade ou conhecimento local poderia tê-los preparado para as tempestades que depois começaram a ameaçar suas vidas e testaram fortemente a sua fé. Portanto, meu amado, entenda que nada terreno pode lhe trazer paz perante as tempestades da vida, as aflições, as agruras, aquelas adversidades que se levantam na tua vida. Nenhuma habilidade, conhecimento, riqueza ou conforto desta terra pode lhe trazer a paz que excede todo entendimento. Por isso, meus amados, parem de buscar na terra aquilo que você vai encontrar apenas em Jesus. Em duas ocasiões diferentes, os discípulos de Jesus ficaram com medo quando o seu barco foi pego por uma tempestade muito forte. No mesmo mar onde um dia eles chamavam de lar. Observe que em ambos os casos, Jesus chegou até eles e acalmou a tempestade. Escute, não importa quantas tempestades se levantem contra a tua vida, se você permanecer na videira verdadeira, nessa rocha que é Jesus, então o mesmo Jesus que livrou no passado, te livrará hoje, te cuidará. E nós vemos que nessa passagem Cristo caminhou sobre as águas para encontrar os discípulos em meio a essa tempestade. E um deles desceu do barco para estar com ele sobre o mar. Este foi Pedro. Em Mateus 14, 22 e 23, nós lemos: E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. E ao cair da tarde estava ele lá, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram espantados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo,
sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia! Nós vemos aqui perfeitamente dizendo, veja o que diz aqui: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O mesmo acontece conosco. Enquanto nós temos foco e os nossos olhos fixos no Senhor, nós andamos tranquilamente no meio das tempestades, no meio das adversidades, no meio das preocupações, da doença que assola a nossa família, no meio de qualquer adversidade que vier, línguas contrárias que se levantam contra nós. Quando nós começarmos a olhar para esses problemas ao nosso redor, é que nós começamos a ficar com medo, nós começamos a paralisar, nós começamos a perder nossas forças de continuar na caminhada com Cristo. Portanto, fiquemos fixos com os nossos olhos em Jesus e nada vai paralisar a nossa caminhada rumo às vitórias que Ele preparou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É assim que nós devemos agir, meus amados. O que nós podemos aprender com essa caminhada milagrosa de Pedro com Jesus no mar da Galileia? Jesus está conosco o tempo todo e está vendo a nossa luta. Ele nunca se afastou da luta daqueles que amavam, ou se esqueceu daqueles que foi chamado para servir, incluindo seus discípulos. Mas enquanto seus discípulos estavam no mar, Jesus orou. Sim, Ele nos ensina a também orarmos para termos força no meio do vento, da dificuldade. Nós sabemos que no meio da tempestade, as ondas se espalharam pelas bordas do barco dos discípulos e os ventos empurraram os 12 em todas as direções, exceto na direção que eles mesmos queriam ir. Muitas vezes acontece assim conosco. Os nossos problemas nos jogam para lá e para cá, menos temos forças para prosseguir rumo àquele destino desejado. De certo modo, pode ter sido parecido com Jesus, que Ele havia abandonado ou esquecido deles completamente. Por um momento passou na cabeça dos discípulos, mas Jesus reaparece andando sobre as águas. A primeira vez que os discípulos foram pegos por uma tempestade, os 12 se voltaram para Jesus e perguntaram: Mestre, você não se importa que morramos? Mas o Mestre está ali, do lado, continuando a cuidar. Nós também podemos muitas vezes nos sentir assim quando somos apanhados no meio das nossas tempestades da vida, ou sentimos que estamos começando a afundar. Será que Deus nos esqueceu ou nos abandonou? É fácil ficar com medo, perder a fé, quando nós estamos cansados, frustrados, sozinhos. Mas enquanto os discípulos lutaram para se manter à tona, Jesus apenas orou, mas Ele viu a luta deles.
Ele viu a situação em que se encontrava, porque ele nunca perdeu de vista aqueles que amava. O mais importante desse cenário todo está na forma com que Jesus aparece, andando sobre as águas, ou seja, por cima das águas. Com essa entrada triunfal, Jesus está dizendo para os discípulos e para nós hoje que ele é maior do que todo esse mar revolto, as tempestades, os ventos. Querido, Jesus está lhe afirmando hoje: eu sou maior do que essa tempestade. Eu piso em cima de todas essas águas que te causam medo, que querem te paralisar. Saiba que Jesus disse o mesmo para eles. Jesus sabia exatamente onde estavam seus discípulos, quando ele ia intervir e como o faria. Ele nunca esteve longe, nunca desviou os olhos dos seus seguidores. O mesmo vale para nós hoje. A verdade é que quando Jesus veio andando sobre as águas, eles nem haviam chegado na metade do caminho. A verdade é que Jesus sempre nos surpreende, sempre está do nosso lado. Ele nunca nos abandona. Por mais que nós trabalhamos, remamos, nos esforçamos e confiamos na nossa própria força, habilidade ou experiência, quando Jesus aparece em nossa vida, tudo muda de cenário. O que era agitação fica calmo. Assim como eles, depois que Jesus chegou ao barco, eles encontraram alívio para a tempestade. Agora é a vez de Pedro andar por cima das águas. Veja, foi ali que Pedro tomou uma decisão crítica: continuar a lutar em um barco feito por homens ou recorrer a Jesus em busca de ajuda, de alívio. Pedro decidiu que era melhor estar andando sobre a tempestade com Jesus e por sua fé. Pedro não apenas observou um milagre, mas também experimentou em primeira mão algo extraordinário ao ousar sair do barco e caminhar até o seu Senhor. Amados, às vezes na vida, os maiores milagres acontecem exatamente quando nós estamos dispostos a dar um passo de fé e nos render ao poder de Deus, em vez de confiar em nós mesmos. Pega essa revelação, meu amado. O discípulo Pedro decidiu. Ele escolheu não se afogar. Foi ele que, ao andar por cima das águas, decidiu não se render e não se afogar. E qual é a sua escolha? Jesus hoje está te chamando a andar por cima das águas, por cima de toda tempestade, por cima de todo obstáculo que tem te assolado. A fé requer foco, requer um posicionamento da minha parte e da sua parte. Depois que Pedro saiu do barco, ele pôde andar sobre as águas pelo poder de Cristo em ação dentro dele. Mas a palavra nos diz que quando ele, o Pedro, viu o vento, viu as ondas, viu a tempestade, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Ou seja, quando Pedro tirou os olhos de Jesus e se concentrou mais nos perigos ao seu redor, ele começou a afundar. Com a nossa vida é assim também. Quem tira os olhos de Deus afunda. Quem tira os olhos de Deus fica confuso. Quem tira os olhos de Deus fica paralisado pelo medo, pelas afrontas, pelas armas do inimigo.
Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, nos conectamos à verdadeira fonte de toda paz, poder, esperança e perspectiva. Quando nos concentramos em nossas tempestades ou circunstâncias impossíveis, somos como Pedro. O mundo se torna um lugar verdadeiramente assustador. E esse medo pode nos oprimir, nos paralisar e nos fazer afundar. Aprenda a focar com o seu coração. O apóstolo Paulo escreveu, porém, que, visto que, então, você foi ressuscitado com Cristo, coloque o seu coração nas coisas de cima, onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Concentre-se nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Jesus também disse aos seus discípulos: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem seus problemas próprios suficientes. Não fale, não pense, não se concentre nos problemas, mas dê um passo de fé rumo àquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Quem mais teve fé suficiente para dar esse passo de fé, enfrentar as águas e caminhar até Jesus? Pedro, o próprio. Enquanto olhou para Jesus, ficou firme. E esse é o conselho, o exemplo para as nossas vidas. Firme em Jesus. Essa adoração é um antídoto para a nossa ansiedade. Nós também devemos estar o tempo todo conectados com Deus, agradecendo, exaltando o nome dEle, dizendo quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele tem poder em nossas vidas. E toda ansiedade será retirada pela mão do próprio Deus. Lucas escreve que ele, Jesus, se levantou na primeira vez que eles tiveram aquele encontro desastroso com a tempestade, e ele repreendeu os ventos, as águas turbulentas, e a tempestade diminuiu e tudo ficou calmo. Onde está a tua fé? Sobre os discípulos, Mateus observa que esses homens ficaram maravilhados e perguntaram: que tipo de homem é esse? Até os ventos e as ondas lhe obedecem? Após essa primeira tempestade, os discípulos fizeram uma pergunta. Já na segunda tempestade, eles encontraram sua resposta. Veja, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia! Talvez esse seja o motivo dessa segunda tempestade. Às vezes o segundo gigante, o mais necessário, é para nós encontrarmos as respostas do alto. Como eles na primeira ficaram apavorados, pensando que Jesus queria deixá-los morrer, na segunda eles viram que ele era verdadeiramente o Filho do Deus vivo e o adoraram. Portanto, adore e contemple Jesus andando sobre as águas e tempestades em sua vida também. No momento em que Jesus andou sobre as águas e acalmou os mares, os discípulos já haviam testemunhado vários dos seus milagres públicos. Na verdade, eles tinham visto multiplicações, cura. Mas por que será que eles esqueceram tão rápido o que Jesus era capaz de fazer? Será que nós somos assim? Será que os nossos corações também, por vezes, ficam endurecidos? Quando esquecemos a bondade de Deus, quando esquecemos as suas promessas e esquecemos os milagres que Deus já realizou em nossas vidas e realiza diariamente em nossas vidas,
não apenas nós, como Pedro, começamos a afundar. Nossas tempestades, os ventos, o mar revolto se intensificam em nossa vida. Portanto, a adoração, ver que Deus está presente em tudo, é a resposta para toda a nossa ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Em suas tempestades, Davi se alegrou. Em sua libertação, os discípulos louvavam a Deus. E sabe por quê? Quando Deus se eleva, o nosso espírito também se eleva. Lembre-se, não perca a fé daquilo que Jesus pode fazer na tua vida. Até mesmo a tempestade tem uma finalidade no plano soberano de Deus. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter sua fé fortalecida no Senhor. Existem lições que eu e você só aprendemos nas tempestades, no deserto, nas circunstâncias adversas. Então nós temos que nos posicionar em Jesus e saber que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Mas nós podemos descansar na certeza de que as mais altas ondas, aquelas que às vezes cobrem todo o nosso barco, sempre estarão debaixo dos pés do nosso Deus. Jesus anda sobre as águas em nossa direção e nós temos que estar com os olhos fixos nele, recebendo como o verdadeiro Filho de Deus, de quem nós somos completamente dependentes. Aleluia! O Senhor mostrou aos discípulos que com barco ou sem barco, Ele é o Senhor de tudo e pode nos fazer andar com Ele sobre as águas. Ele pode te fazer andar sobre as dificuldades, os problemas, angústias que você tem enfrentado. Mas você precisa confiar na palavra de Jesus. E não olhe para o vento, não olhe para as ondas, não olhe para as tempestades, não olhe para os teus problemas. Veja somente Jesus. Lembre-se que mesmo que submerjas, as mãos do Mestre te trarão de volta à tona para andar e caminhar com Ele em segurança. Creia nessa palavra e comece a viver o sobrenatural de Deus em sua vida, em nome de Jesus.